Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para vocês da turma de Física Geral 2. Eu sou o professor Luciano Adler e sejam todos bem-vindos a esse nosso módulo de sequência das ANPs. Então, agora vamos tratar da nossa atividade número 5, para ser entregue breve. E eu vou comentar, então, rapidamente algumas questões e mais detalhadamente outras aí que vocês pediram. Então, o enunciado para a questão número 1 já aparece aí para a gente. Então, acompanhe lá. Uma onda transversal é produzida por um oscilador em uma corda elástica. Fotografando-se a corda, após certo tempo, observou-se a configuração mostrada nessa imagem que a gente está centralizando aqui. Então, nessa imagenzinha, nós destacamos alguns elementos. Quais são esses elementos? Destacamos os pontos C e D, de coordenadas XC e XD, e destacamos também o comprimento de onda dessa onda, o lambda. Muito bem, com esses elementos, a gente vai obter algumas relações. Então, observe, além disso, que a distância XC e XD, ou seja, a distância medida ao longo do eixo X, das abscissas dos pontos C e D, eu chamei de ΔX. Então, vejamos lá na questão número 1 o que a gente propõe. Admitindo-se que a onda tem um perfil senoidal, o deslocamento transversal dos pontos Y da corda, no instante registrado na imagem, é dado pela expressão número 1. Y igual a seno de Kx mais φ0. Número 1, peço para escrever a expressão que define a chamada grandeza fase. O que é a fase de uma onda? É exatamente o argumento do seno. É o que está entre parênteses. É o Kx mais φ0. Isso resulta num valor angular. O produto Kx mais φ0 resulta numa determinada medida angular, que a gente chama e define como fase. É o φ. E o φ0 vai ser a constante de fase. É a constante característica dessa fase. Então, a expressão da fase é exatamente o que está entre parênteses, ou seja, φ igual a Kx mais φ0, como a gente definiu na videoaula correspondente. Utilizando o conceito de fase e considerando o esquema apresentado na imagem 1, mostre que o número de onda é dado pela expressão número 2. O número de onda K, por definição, é 2π sobre lambda. E de onde veio essa definição? A gente mostra lá na videoaula, exatamente relacionando os elementos da imagem número 1. Como é que fazemos essa relação? Nós fizemos lá, fase para o ponto C seria XC, como mostra aqui a definição, voltemos lá. Quem é a fase? É Kx, x é a coordenada correspondente a um determinado ponto, do meio em que a onda está se deslocando, mais φ0. Então, lá na videoaula, a gente mostrou em detalhe como fazer isso. Então, primeiro nós escrevemos a fase de C, seria Kxc mais φ0. Escrevemos a fase D, φD, que é exatamente Kxd mais φ0, usando a definição de fase. E aí nós subtraímos uma expressão da outra. Isso foi feito lá na videoaula. O que resulta em ΔΦ, que é a diferença entre a fase D e a C, φD menos φC, igual a K ΔX, seria XC menos XD. ΔX é exatamente a diferença XC menos XD. Então, nós mostramos lá na videoaula em detalhe que o ΔΦ é K ΔX. Portanto, K é ΔΦ sobre ΔX. Diferença de fase dividido pela diferença de posição XC e XD, de coordenadas, de abscissas. E aí nós fizemos o argumento relacionando o quê? Uma variação completa de fase. Qual a variação de fase que ocorre em um ciclo da onda? É exatamente 2π. E qual é a correspondente variação longitudinal de comprimento entre os pontos
para os quais existe um comprimento de onda lambda? É exatamente o valor lambda. Ou seja, se a gente aumentar o ΔX até que chegue em lambda, nós teremos um ciclo da onda. Um ciclo corresponde a uma variação angular completa, de 2π. Então, se a definição geral de K é exatamente ΔΦ dividido por ΔX, nós relacionamos para uma variação ΔΦ angular completa de 2π, quanto estará valendo o ΔX? Exatamente lambda. Então, a definição da expressão 2 é exatamente esse argumento que eu acabei de apresentar, que está detalhado lá na videoaula correspondente que a gente pediu para vocês assistirem. Certinho? Então, lá, voltando só para mostrar direitinho. Deixa eu ver se a gente tem aqui no formulário. Você vai ficar um pouco tonto aí, um pouco tonta, mas é assim mesmo. Tá vendo aqui, ó? Veja lá. Então, todas as videoaulas estão discriminadas. Então, na primeira videoaula, nós apresentamos em detalhe esse argumento que eu acabei de fazer. Só consultar lá, é logo no comecinho dessa primeira videoaula sobre onda senoidal. Passando lá para a nossa questão número 2, que também é uma questão teórica que está na mesma videoaula. Um pulso do tipo crista, constituinte de uma onda transversal senoidal, propaga-se conforme o esquema da imagem 2. Então, temos um pulsozinho crista e ele vai se deslocar para a direita com velocidade v. Esses elementos da imagem 2 a gente vai explorar para quê? Empregando esses elementos, mostre que o deslocamento transversal y de um ponto P da corda é dado exatamente por essa expressão. Y igual a seno de kx mais ou menos ômega-t mais φ0. O que eu faço lá na videoaula é exatamente aplicarmos a relação número 1 para estudarmos o deslocamento do pulso ao longo da corda até que ele atinja o ponto P. E nós comparamos o y do ponto P com o y do ponto M. Nós fotografamos a crista no momento em que P se encontra na mesma altura de M. Então, nós podemos igualar os y de P e de M. Dessa igualdade, nós vamos chegar à relação que eu peço para ser mostrada. Esse passo a passo é feito, então, lá na videoaula número 1, logo depois do processo que a gente acabou de comentar sobre a definição da constante de fase. Então, com esses argumentos, a gente chega a essa expressão. E o detalhe fundamental que ela tem é o par de sinais mais ou menos. Note que esse par de sinais vai estar relacionado com quem? Com o sentido de propagação da nossa onda. Então, se a onda se propaga para a direita, como eu mostro lá na videoaula, o sinal para a equação da onda, a equação dos pontos da onda, da posição transversal dos pontos da onda, leva o sinal negativo. Caso a onda se propague para a esquerda, o sinalzinho para descrever a equação correspondente é o sinal mais. Então, todos esses aspectos a gente detalhou lá na primeira videoaula, né? Então, para chegarmos a essa expressão, eu utilizo exatamente a expressão número 1. Eu escrevo y do ponto M e do ponto P. Exatamente os pontos que vão aparecer aqui no diagrama. Faço uma animação lá na videoaula mostrando que essa crista, esse pulso tipo crista, se desloca e ergue o ponto P até uma determinada altura que eu escolha. Eu escolhi que ela fosse igual à altura do ponto M, exatamente para comparar as coordenadas x e x', e assim chegar à relação y igual a seno de kx mais ou menos ômega-t mais φ0, que é o que nós chamamos de equação da onda transversal. Aqui foi deduzido para o caso de uma onda se propagando numa corda elástica sobre tensão. Mas essa equação vale para qualquer onda transversal senoidal, seja ela uma onda mecânica ou mesmo uma onda eletromagnética. Quem tiver oportunidade, a turma da física vai estudar isso certamente. Lá na física 4, vocês verão que a equação de uma onda eletromagnética do tipo senoidal é exatamente essa. O que muda no caso de uma onda eletromagnética? O que muda é a grandeza que estará sendo representada por essa equação.
No caso de uma onda eletromagnética, esse nosso y, que aqui é o deslocamento, o número de centímetros ou de metros que um ponto da corda sobe ou desce em relação à posição de equilíbrio zero, no caso lá de uma onda eletromagnética, o y será a intensidade do campo elétrico que se propaga no espaço, no ar ou no espaço vazio, se for o caso, ou do campo magnético. Nos dois casos, a equação seria exatamente essa. No caso de uma onda eletromagnética em que a gente esteja descrevendo o campo elétrico, seria E de campo elétrico igual a amplitude desse campo, seno de Kx mais ômega t mais φ0. O mesmo aspecto de fase teria uma onda eletromagnética se propagando dessa maneira, tá bom? Então, essa equaçãozinha é muito geral, ela vale para qualquer onda transversal, ou seja, qualquer onda em que a vibração acontece perpendicularmente à direção em que a onda se propaga. Então, é uma equação, embora aqui deduzida para um caso particular, de meio, ela é onda característica, equação característica de toda onda transversal. Então, tem uma série de aplicações importantes, tá bom? Então, se você teve dúvida aí, revê lá a videoaula, porque está tudo explicadinho lá, passo a passo, esses argumentos que eu acabei de mencionar aqui. Questões 3 a 5, aí já é uma aplicação concreta da equação da onda transversal, né? Essa que a gente acabou de comentar. Então, temos aí o aspecto de formação da onda, temos aqui um agente que vai movimentar a extremidade esquerda, ponto E, na nossa corda e produzir uma onda que se propaga para a direita. Repare que no instante t igual a zero, no início do movimento da fonte, da mão da pessoa que está produzindo essa onda, observe as chamadas condições iniciais. Isso tem uma importância muito grande para se determinar exatamente um dos elementos que aparece na equação da onda transversal. Exatamente a constante de fase, o φ0. Para se saber o φ0, é necessário, como a gente mostra também lá na videoaula com exercício resolvido, quais são as condições iniciais? Quem são elas? Posição inicial do ponto que é movimentado, no caso, ponto E, qual é o valor de y0 desse ponto? Nesse caso é zero. Repare que a corda está esticada na horizontal, situação em que a gente colocou como y igual a zero. Então, a posição inicial do ponto é y igual a zero. E segundo elemento, segunda condição inicial necessária, qual é a velocidade inicial desse ponto? Ela é zero ou não? Não sendo zero, ela é positiva ou é negativa? Ou seja, o ponto E é deslocado inicialmente para cima ou para baixo? Observe aí na imagem que ele é deslocado inicialmente para cima. A velocidade inicial, V0, desse ponto E, da extremidade livre da corda, é para cima, portanto, positiva, e isso tem implicação para a gente conhecer a constante de fase, como eu mostro na videoaula, e certamente vou perguntar adiante. Então, fotografando-se a corda no instante 2 segundos, tempo zero, momento em que começa a produção da onda. 2 segundos é o momento que foi fotografado logo abaixo. Observe que a gente tem aí uma indicação de 30 centímetros também feita no diagrama. Então, sabendo-se que a distância entre os pontos E e P vale exatamente 1 metro, obtenha o valor de cada uma dessas grandezas associadas à propagação da onda. A primeira é a amplitude. Bom, a amplitude aqui a gente já conhece. É uma noção que a gente herda lá do movimento harmônico. Lembrando que todos os pontos da corda vão subir e descer, executando um movimento harmônico simples na direção vertical. Então, o que é a amplitude? É o deslocamento máximo, ou para cima ou para baixo. Nesse caso, note aí, 30 centímetros é exatamente a distância entre os pontos extremos do movimento de cada ponto da corda. Ora, a amplitude vai ser metade disso, né? Vai ser 15 centímetros. Exatamente o máximo de deslocamento, ou para cima ou para baixo, em relação ao zero, em relação à posição de equilíbrio. Qual é o período da nossa onda? A gente já fez também questão parecida com essa. Ora, a gente tem uma indicação de 2 segundos. Lembre-se que período é tempo. Tempo para que ocorra uma oscilação, um ciclo completo. Ora, basta contarmos.
quantos ciclos, quantas oscilações completas nós temos aí no nosso diagrama, na nossa fotografia? Você vai ver que nós temos 1, 2 e meia, não é? Temos aí 2 conjuntos completos de crista e vale, ou seja, 2 oscilações completas, e mais uma crista, mais meia oscilação. 2 oscilações e meia ocorreram em 2 segundos, não é? Que é exatamente o intervalo de tempo de uma fotografia para outra. Então, sabendo que 2 oscilações e meia ocorreram em 2 segundos, qual é o tempo para uma oscilação? Fazer a proporçãozinha, a regrinha de 3, e aí você descobre qual é o período. Comprimento de onda, o lambda. Como calcular o lambda, ou medir o lambda? Observe que nós não temos aqui nenhuma medida ao longo do eixo x, exatamente que nos permitiria conhecer o lambda. Então, como fazer? Vejamos outra informação, né, que a gente tem. Então, nesse caso, veja lá. Sabemos sim, né? Olha aqui, ó. Entre E e P tem 1 metro, só não está indicado na figura. Portanto, a gente já contou 2 oscilações e meia, portanto, são 2,5 comprimentos de onda, 2,5 lambda. 1 metro, exatamente a extensão da distância entre E e P. Então, entre E e P, eu tenho 1 lambda, 2, 2,5. 2,5 lambda igual a 1 metro. Né? Então, aí você encontra o lambda. Nesse caso, em centímetros, se você quiser colocar, fica até mais confortável a expressão. Tá? Depois, a frequência. Se já conhecemos o período, o inverso é a frequência, não há dificuldade. Velocidade de propagação V. A gente já sabe lá do nosso estudo de ondas, né, que é uma relação geral entre V lambda e F, V igual a lambda F. Já temos o comprimento, já temos a frequência, então basta calcular o V dessa maneira. Ou então, pensando no seguinte, veja lá, de E até P nós temos 1 metro, né? Veja aí. Então, a onda, desde o seu começo, ela percorreu 1 metro. Em quanto tempo? 2 segundos. Né? Como é um meio uniforme, a velocidade de propagação dos pulsos se mantém constante, enquanto o meio mantiver essa uniformidade. Né? A corda tiver as mesmas propriedades. Portanto, a gente pode considerar a velocidade de propagação constante. 1 metro em 2 segundos. É outra maneira também de achar V. Depois, a frequência angular, lembra-se, é o ômega. Já tem definição para ele, é o 2π sobre período. Já temos o período, basta dividir. O número de onda é exatamente o nosso K. A equação não está aqui, mas é o K. E a gente mostrou lá em cima que o K é 2π sobre lambda. Portanto, basta fazer a divisãozinha do 2π pelo lambda que você já obteve no item anterior. Questão número 4 agora. Determine a constante de fase para a onda em análise. Atenção, explique detalhadamente seu raciocínio e não omita nenhum argumento físico-matemático relevante, como a gente sempre pede. Como encontrar o ômega, o φ0, a constante de fase? Então, vamos voltar lá um tiquinho na nossa equação. Voltar aqui, isto para que você não fique tonto, tonta. Então, veja lá. A nossa equação para y é A seno de Caxias mais ômega t mais φ0. Observe o seguinte, que dessa relação, quem nós conhecemos? Nós já sabemos quem é a amplitude, já sabemos quem é o número de onda K, já sabemos quem é a frequência angular ômega, e não conhecemos o φ0. φ0 é exatamente o que você tem que determinar. Observe que, além do φ0, temos outras duas, na verdade, 3 grandezas desconhecidas, y, x e t. Ora, y, x e t dependem de um ponto particular da corda num determinado instante. Então, nós temos que escolher um ponto particular no instante particular, para termos os valores de y, de x e de t. E ficarmos dependendo, então, do valor de φ0. Mas note, então, quem seria esse ponto particular? Normalmente, esse ponto particular é exatamente o ponto da extremidade da corda. Aqui eu chamei de ponto E. Então, temos que conhecer para esse ponto qual é o seu valor de y. Já sabemos, é 0. Qual é o valor, o instante em que nós vamos utilizar essa condição? Instante inicial. T0 igual, T igual a 0.
E com isso, então, nós poderíamos usar a nossa equação geral da ondinha transversal, né? O y para o ponto E vale zero, a amplitude sabemos, o k sabemos, o x do ponto E também é zero, é exatamente onde nós começamos a contar as distâncias para a direita, as abscissas. O tempo é zero. Então, veja que nós teríamos zero igual a seno de φ0, como eu mostro lá na videoaula. Então, você tem que descobrir qual é o valor de φ0 que satisfaz essa equação trigonométrica. Qual é o arco, o argumento, o ângulo, cujo seno é zero. Cuidado, cuidado, porque nós temos dois candidatos, não é? 0 grau, 0 radiano, ou π radianos, 180 graus. Para ambos, o seno vale zero e essa equação seria satisfeita. Como decidir qual deles? Aí precisamos da segunda condição. Qual é ela? Velocidade inicial. Então, é preciso usar a velocidade inicial do ponto E. A expressão da velocidade você obtém derivando o y, que é a posição transversal dele, né? Então, fazendo a derivada, você vai encontrar que isso é menos ômega A cosseno da fase. E aí substitui os dados novamente, e você vai encontrar uma relação que permite obter o φ0. Nesse caso, note que a relação depende de quem? Não exatamente do valor de V0, não é? Se é 5, 10, 15 centímetros por segundo, mas do fato dele ser positivo, de apontar para cima. Então, usando esse argumento, você vai poder decidir entre 0 ou π radianos, qual deles que torna a velocidade inicial desse ponto como positiva, que é o caso da situação concreta que a gente está analisando. Ou 0 ou π, só um deles vai deixar o valor de V0 do ponto E positivo, né? Qual deles? Aí você verifica como a gente fez lá na videoaula. Isso eu faço lá detalhadamente na segunda videoaulazinha, em que a gente resolve um exercício de aplicação exatamente desses elementos. Tá certo? Então, isso está feitinho lá na videoaula do exercício. É a segunda delas. Questão número 5, na sequência, escrever a expressão para o deslocamento vertical de um ponto qualquer. E agora escrever a expressão com A, com o K e com o ômega e o φ0, que a gente acabou de determinar. E também o sinal. Lembre-se que é mais ou menos ômega t. Então, é necessário escolher o sinal. Aqui não está difícil, porque a onda se propaga para a direita. Lembra-se? Para a direita, sinalzinho lá é negativo. Calcular a velocidade máxima, isso eu faço lá também na videoaula, não é? Inclusive muito parecido com o caso do movimento harmônico simples lá do oscilador massa-mola. A gente mostra que dá menos ômega vezes A, né? A velocidade máxima, então, vai ser ômega A, como a gente já mostrou. E a aceleração, você vai ter um trabalhinho de derivar de novo e fazer o mesmo argumento. Também a gente comentou. Para as questões 5 a 7, exploramos uma situação muito parecida com a anterior. O que se modifica fisicamente agora? Vê lá, a posição inicial da mão do operador, né? Como é que vai ser o conjunto de condições iniciais aqui? O que vai acontecer com um ponto E? Agora repare que ele vai ser deslocado inicialmente para baixo. O V0 é negativo, é o contrário daquela situação anterior. Então, inicialmente o movimento é para baixo e depois segue para cima e para baixo. E o outro aspecto é que a onda se propaga para a esquerda, ao invés de se propagar para a direita, como foi a situação anterior. Eu forneço a amplitude, que é 8 centímetros, e também forneço, vê lá, mais duas informações importantes. Eu digo aí que a mão do operador, que é a fonte que produz a frequência, que gera a condição de frequência que a onda terá, ela executa duas oscilações por segundo. Duas oscilações por segundo. Só daí você já conhece, então, a frequência, que é o número de oscilações por segundo, né? São duas oscilações por segundo, 2 Hz. E que a velocidade de propagação da onda é 40 centímetros por segundo. Com esses elementos, praticamente repetir o mesmo da questão anterior. Determinar frequência e período. A frequência a gente já descobriu pela informação, né? Voltando, veja lá. Duas oscilações por segundo são 2 Hz, por definição. 1 Hz é uma oscilação por segundo. Tendo a frequência, 1 sobre F te dá o período. Frequência angular é exatamente ômega 2π sobre T.
Comprimento de onda, o lambda. Veja só, nesse caso agora nós não temos nenhuma medida de extensão para poder acharmos o lambda, mas foi dado aí que a velocidade é 40, e você já conhece a frequência da onda, né? A gente acabou de analisar conforme a informação física, 2 Hz. Conhecendo o F e o V, a gente, usando a relação fundamental V lambda F, descobre qual é o correspondente lambda. Número de onda é o K, por definição, quem? 2π sobre lambda. Então, já está pronto. E aí, na sequência, a questão número 7, né? Que alguém pediu também, né? Para a gente dar um molho, colocar um molho nessa questão. Um estudante afirmou que a equação da onda é análise com todas as grandezas no Sistema Internacional de Unidades e que com o número de algarismos significativos adequado é essa que aparece aí. Y igual a 008 metros, porque eu disse que está no Sistema Internacional de Unidades, seno de 31,4 metro elevado a menos 1, que é a unidade no SI do número de onda, do K, menos 12,6 radianos por segundo, que é a unidade do ômega, mais π, que seria a constante de fase, né, o φ0 dessa onda. Assim sendo, responda e justifique. A equação apresentada pelo estudante está correta? Atenção, explicar detalhadamente. Então, o que nós temos que analisar na equação para julgar se ela está correta? A correspondência física dos valores apresentados por ele. Então, ele colocou aqui 008 metros. Como sendo quem? Quem é o termo que aparece aqui antes do seno? É a amplitude. A amplitude é essa mesma? Se for, ok. Passou no primeiro teste. Seno de Kx, confirme, você calculou o K no item anterior. Ele é mesmo 31,4 metro elevado a menos 1? Se passar no segundo teste, você siga adiante. Menos ômega t. Aqui tem 2 aspectos para você avaliar. Quais são os 2 aspectos? São 2 aí. Repare que tem um sinal, que é negativo, e tem um valor, que é 12,6. O sinal corresponde a quê? Ao sentido de propagação da onda, né? Para a direita é um sinal e para a esquerda é outro. Então, você tem que verificar se esse sinal está condizente com o fato de que essa onda aí, como a gente comentou lá na apresentação, se propaga para a esquerda. E o 12,6 é o ômega, que você calculou no item anterior. Passou nos testes todos até agora? Pois é, mas falta um. Qual é esse último? Π. Π quem seria? A constante de fase. Será que é mesmo π? É isso que você vai ter que verificar para as condições que nós temos, né? Para essa ondinha. Qual é a condição inicial? Y0, Y inicial igual a 0. E a velocidade inicial negativa. Observe que são exatamente condições parecidas com a da onda anterior, mas tem uma diferença. O V0 é negativo. E isso certamente vai mudar a constante de fase em relação à onda da questão anterior, certo? E aí você vai verificar se nesse caso é π ou outro valor. O outro valor seria 0, né, para as condições que a gente tem aí. Já que a posição inicial é y igual a 0, só temos 2 opções. Ou o nosso φ0 vale 0 ou π radianos, né? Então, você vai verificar qual deles é, tá bom? E é isso. Portanto, a afirmação do estudante estará correta se todos esses elementos que eu acabei de enunciar estiverem correspondendo aos que a gente apresentou na descrição da situação física, ok? Se um deles não corresponder, então a afirmação não está inteiramente correta. E aí você aponta qual dos elementos que está, em qual deles está essa incorreção. Certinho? A parte final diz respeito agora à sequência das 2 últimas videoaulas, né, que a gente apresentou, que são exatamente a apresentação dos fenômenos ondulatórios ligados ao som, à onda sonora. Então, a questãozinha número 8 apresenta um modelo de propagação da onda sonora, que é esse que aparece nessa imagem. Então, existem diversos elementos aqui que a gente apresenta lá na videoaula. Esses elementos indicam o que ocorre com as moléculas do ar próximo de um diapasão. Esse diapasão vibra, como a gente mostra lá no videozinho, e a gente percebe que as moléculas do ar, elas
apresentarão um movimento característico, enquanto a fonte, que é o diapasão, estiver vibrando, né? Então, um modelo representativo dessa situação mostra regiões sucessivas aqui, que eu estou indicando por C e R, alternadamente. São as chamadas regiões de compressão e de rarefação, em que o ar fica comprimido localmente ou fica expandido, rarefeito, não é? À medida que a onda se propaga. Ora, isso significa, então, que a pressão do ar no local se modifica, conforme a região seja de compressão ou de rarefação. Essa pressão cresce quando o ar se torna comprimido e ela diminui quando o ar se torna rarefeito, alternadamente enquanto a onda se propaga. Por isso que a gente caracteriza uma onda sonora como uma onda mecânica de pressão. Na verdade, de variação de pressão que vai acontecendo ao longo da sua propagação. E a propagação dessa onda tem uma velocidade característica, que é exatamente a chamada velocidade do som. Naturalmente, a gente pode identificar para essa onda também um lambda, um comprimento típico, que, por analogia com uma onda numa corda, pode ser pensado como a distância entre duas cristas, dois picos. Dois picos seriam valores máximos de quê? De pressão do ar. Veja lá, exatamente esses dois picos aqui. Então, essa ondinha representa a pressão do ar nas regiões próximas do diapasão, na nossa fonte de ondas. E aí a gente vai fazer, então, em relação a esse modelo, né, as questões 9 e 10. Então, aí temos o enunciado. Sendo, então, uma onda de variação de pressão, a onda sonora pode ser visualizada convertendo-se essa variação de pressão, quando atinge o microfone, por exemplo, em um sinal elétrico que reproduz a amplitude e a frequência dessa onda. Para isso, usualmente utiliza-se um osciloscópio cuja imagem está aí ao lado. Então, esse dispositivo aqui é chamado de osciloscópio. Qual é a função principal dele? Converter uma vibração mecânica. Observe que temos um microfonezinho colocado aqui dentro de uma dessas caixas, certo? Esse microfone vai captar a vibração do ar gerada pela vibração desse diapasão que está conectado à caixa. Essa vibração produz, então, uma série de pulsos de pressão. E essa série de pulsos é convertida em um sinal elétrico, que é traduzido pelo circuito do nosso dispositivo, do osciloscópio, e convertido numa onda, veja lá, eletricamente, né? Então, esse dispositivo vai converter exatamente isso, os pulsos mecânicos gerados no microfone em sinais elétricos que vão gerar essa ondinha que nós visualizamos na tela do osciloscópio. Portanto, essa imagem aqui é uma forma de se medir experimentalmente, veja lá, quais são as características da pressão, olha a onda aí, tá vendo? Nas regiões do ar que são atingidas pelas vibrações de uma fonte mecânica. Então, é um retrato de uma onda sonora, o que o nosso osciloscópio é capaz de fazer. Então, coloquei entre aspas, obviamente, vê-se uma onda sonora, é uma maneira de visualizarmos a onda sonora. Na verdade, nós vamos ver suas características gerais. E a forma dessa onda será exatamente a forma de uma onda transversal, né? Que é uma senoidezinha que está representada aqui. Quem está representado no eixo Y? A pressão. A é a amplitude de pressão, seno de Kx menos ômega t, supondo que a onda se propague para a direita, não é? Repara que a constante de fase, nesse caso, foi escolhida o φ0 como zero. Essa equação é como eu disse mais cedo, lembra-se? Y igual a seno de Kx menos ômega t mais φ0 é a equação geral para toda onda senoidal, forma de seno. Seja essa onda a movimentação dos pontos de uma corda, seja a pressão do ar atmosférico à medida que uma onda sonora se propaga, ou a amplitude de um campo elétrico ou magnético de uma onda eletromagnética. Terá sempre a forma A seno de Kx, mais ou menos, ômega t, mais constante de fase. Nesse caso aqui, a grandeza representada em Y é exatamente a pressão. Mas veja que a forma da onda é a forma da onda senoidal, que é sempre essa que a gente apresentou. Com base nisso, nessas informações, está lá, tá vendo?
Suponha que numa aula experimental, que é exatamente aquilo que está mostrado na imagem anterior, de Física Geral 2, o osciloscópio tem registrado a onda sonora emitida pelos diapasões, e essa onda obedeça a seguinte equação. A gente consiga, com o software adequado, interpretar lá a ondinha do osciloscópio, aquele desenho que vocês viram lá na imagem, com essa expressão quantitativa. Vê lá, P igual a 25 MPa. O que seria MPa? Milésimo de Pascal. Repara que é M minúsculo, não é? Então é milésimo. 25 milipascal. Não é pressão que a gente está representando? Não é a onda de transferência de pressão, a onda sonora? Portanto, isso aqui, a amplitude é dada em unidade de pressão. Seno de 4,30 metro a menos 1, quem é isso? É o K, 2π sobre lambda, né? É o K. Menos, veja lá, 1,47 vezes 10 a 3 radianos por segundo. Quem é isso? O ômega, não é? Que é 2π sobre período, como a gente já sabe. Sobre essa situação, 3 estudantes afirmaram. O comprimento de onda vale 1,46 metros. Como fazer? Ora, a gente sabe o K, né? O K é exatamente o que vem preso ao X, 4,3. Quem é K? 2π sobre lambda. Só fazer o cálculo e verificar se o lambda é 1,46. A frequência dessa onda vale 446 Hz. Como saber? Bom, a única informação que nós temos aqui para isso é o ômega, né? Ômega é 2π sobre período, ou, equivalentemente, 2π vezes a frequência. Tendo o ômega, você calcula o período ou a frequência e verifica, então, se é mesmo 446. Nas condições do experimento, a velocidade do som no ar vale 342 metros por segundo, aproximadamente. Ora, velocidade do som, velocidade da onda sonora. Como é que a gente calcula a velocidade de qualquer onda, qualquer uma? V igual a lambda F. Temos o lambda, você já verificou a afirmação número 1, você já vai saber o lambda. E a frequência você tem na afirmação 2. Então, verifique se o produto lambda F é mesmo 342. E aí, julga-se a veracidade das afirmações. Finalmente, a última questão, questão 10, pesquise e responda. Como se distingue uma onda mecânica longitudinal em som, infrassom ou ultrassom? Basta fazer uma pesquisazinha rápida. Esse é um tema que você vai encontrar rapidinho lá no santo Google, né, no oráculo. A diferença é a classificação por frequência. Existe um intervalo de frequência que o nosso sistema auditivo consegue captar, como som, como impressão auditiva, fisiológica. Não é? E qual é esse intervalo? Varia de um sinal de frequência bem baixinha, frequência baixa, 20 Hz e vai até 20 kHz, 20 mil Hz. Nesse intervalo, o nosso aparelho auditivo consegue perceber alguma sensação. Não é? Então, isso é o som. Abaixo de 20 Hz, infrassom. E acima de 20 kHz, 20 mil Hz, é ultrassom. É uma classificação padrão que a gente consegue encontrar rapidinho. Fisicamente, qual é a característica da onda sonora que nos permite distinguir um som grave de um som agudo? Grave e agudo. Vibração, frequência de vibração. Não é? Alta frequência, som agudo. Baixa frequência, som grave. Certo? Então, é a frequência que permite diferenciar graves e agudos. Por que fisicamente a seguinte frase é incorreta? Elvis, abaixe esse som porque está muito alto. Exatamente porque a altura é ser grave ou ser agudo. Do ponto de vista da qualificação fisiológica do som, alto e baixo tem a ver com alta frequência e baixa frequência. Ou seja, o som ser muito grave ou muito agudo. É isso que é alto e baixo, do ponto de vista rigoroso, científico, de classificação da qualidade de altura do som. Ah, mas e aqui esse som, então, do Elvis aí? Por que ele está incomodando? Ele está incomodando porque o nosso aparelho auditivo também é sensível à amplitude da onda sonora. Nós veremos aí na próxima atividade que quanto maior a amplitude da onda sonora, maior a energia que ela transporta. Por isso, é a amplitude da onda sonora que determina o aspecto chamado de intensidade. Então, intensidade associa-se à amplitude da onda.
Então, uma onda com grande amplitude é uma onda que transfere grande energia e, portanto, tem grande intensidade. Então, a rigor, a mãe do Elvis aí provavelmente deveria pedir para ele fazer o quê? Abaixe esse som porque está muito intenso, certo? Alto é ser muito agudo. O fato de ser agudo necessariamente não incomoda o nosso ouvido, né? Mas é o fato de que esse som está transportando uma quantidade grande de energia que pode lesionar nosso aparelho auditivo. E isso tem a ver com intensidade, com amplitude da onda, portanto. 4. Qual é a qualidade fisiológica do som que possibilita ao nosso sistema auditivo distinguir sons produzidos por instrumentos musicais diferentes ao emitirem a mesma nota? Explique e exemplifique de modo claro e concreto. Aí, na sua pesquisa, certamente você vai esbarrar com o seguinte. Veja lá. O nosso osciloscópio mostra a forma da onda produzida por um instrumento. Suponha agora que, ao invés desse diapasão vibrando, a gente coloque aqui, bem próximo da entrada dessa caixa de madeira, uma flauta. E você toque a flauta e emita um som. Qual seria a forma da onda que vai aparecer no osciloscópio? Vai ser um seno? Não vai ser mais. Será uma onda bem mais complexa, uma onda com uma série de irregularidades. Ela é formada por uma soma muito grande de vários senos, que a gente chama de harmônicos fundamentais. A forma da onda gerada por uma flauta vai ser bem diferente dessa onda senoidal. Aí, se ao invés da flauta eu colocar aqui bem próximo da entrada da caixa acústica aí, um saxofone e tocar o som de mesma frequência e mesma amplitude, o que vai acontecer? O osciloscópio vai mostrar para nós uma outra forma de onda, um outro desenho, uma onda com características diferentes. São essas diferenças de características ligadas à forma da onda é que permitem que o nosso aparelho auditivo distinga os vários sons emitidos por instrumentos distintos, ainda que esses sons tenham a mesma frequência e a mesma amplitude, ou seja, eles sejam a mesma nota musical. Lá, por exemplo. O mesmo lá, tocado então por uma flauta ou então por um saxofone, vai aparecer aqui no osciloscópio com uma forma de onda distinta. É essa distinção na forma de onda que é interpretada fisiologicamente pelo nosso sistema auditivo como um som ligeiramente diferente, com uma característica própria, né, que a gente percebe quando ouve esses instrumentos tocarem. Então, isso se chama timbre, perfeito? A terceira qualidadezinha do som. Então, a terceira qualidade que permite diferenciar uma mesma nota emitida por instrumentos diferentes é o timbre. E o que é o timbre? É a característica ligada à forma da onda, que seria mostrada, então, pelo nosso osciloscópio, portanto. Muito bem? Então é isso por hoje, pessoal. Até a próxima aula e bons estudos!